Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de pinball. Hoje eu fugi um pouco da sequência para mostrar a vocês. Essa aqui é a placa da LTD System 3, a chamada placa 27, né? Eu também estou fugindo um pouco da minha sequência lógica, porque primeiro eu mostro o circuito eletrônico, o esquema, faço PowerPoint e tal. E depois eu mostro o lado prático da coisa, né? Porém, eu queria testar, né? Ver se a gente consegue fazer invertendo a lógica, né? Primeiro mostrando a parte prática, no sentido da placa, né? Real. E depois a gente ir na parte teórica, tá? Até porque eu já falei um pouco de LTD, então não é totalmente estranho o que eu vou falar, né? E o pinball daquela época tem muitas semelhanças. Então, muitos dos conceitos que a gente vê no pinball da Taito, a gente vê também no pinball da LTD. Né? Eles são mais ou menos da mesma época. Eu já reparei também que vocês gostam dos vídeos práticos, né? É natural, né? Esse curso aqui é voltado para quem é técnico, então normalmente técnico gosta de coisa prática. Então é uma coisa totalmente natural esse desejo de vocês. Então vamos lá. A LTD, ela é um sistema bem mais simples, ela é uma empresa mais humilde, digamos assim, né? A Taito era uma empresa que tinha uma engenharia mais forte e tal. Então eles fizeram um sistema mais simples. As primeiras máquinas da LTD tinham, se não me engano, 2 jogadores só. Mas a Taito já tinham 4. Depois a LTD fez evoluiu, fez máquina com 3 jogadores. E finalmente no System 4, na última série, ela fez máquinas com 4 jogadores. Enquanto a Taito tinha uma placa rack, que interligava tudo, uma placa CPU, uma placa interface, tudo separadinho, uma placa de som, Centervox, que ainda não falamos, mas ela tem uma placa só para som. A LTD fez tudo numa placa só. Então, para você ver o nível de simplicidade da coisa, esse microprocessador aqui, o MC6802 da Motorola, é o mesmo microprocessador usado na placa de som da Taito. Então, o microprocessador que só é usado para gerar som, na LTD tinha que fazer tudo. Ler contato, acionar lâmpada, acionar display, gerar som, fazer absolutamente tudo. Então vamos ver aqui como é que é essa placa aqui. Nós temos essa placa é uma placa que está em recuperação já há um bom tempo, né? Mas ela, infelizmente, ela tem o problema de não ter EEPROM. E a gente tem poucos dados de EEPROM, poucos dados dos jogos, dos firmware, né? Salvo da LTD. Então, ela pode ser uma placa de substituição, mas ela não pode ir para jogo enquanto não tiver uma EEPROM. Então aqui fica localizado a EEPROM. Mais uma diferença da Taito que mostra a simplicidade do projeto, né? Enquanto as primeiras Taito usavam 3 EEPROMs e as seguintes usavam 4 EEPROMs, a LTD fazia tudo com uma EEPROM só. Sendo que só na placa de som da Taito usava 2 EEPROMs. Né? Então ela fazia tudo com nessa EEPROM aqui, todo o programa estava nessa EEPROM aqui que está ausente. Ela podia ser as primeiras placas eram com uma 2708, depois vieram uma com 2716. Né? Esse aqui é o microprocessador que gerencia toda a máquina, né? E aqui nós temos uma versão da saída de dados. Mas antes vamos falar dos conectores, né? Então nós temos 4 conectores, né? Que encaixam direto na placa, não tem aquele sistema que a Taito tem que era do Molex KK, né, que você encaixava, o conector que vai direto na placa. Deixa eu tirar aqui o relógio que está atrapalhando.
era o moleque que faz direto na placa, você conecta aqui 4 conectores, né? Eu não lembro qual é a sequência, mas eu acho que, se não me falha a memória, é A, B, C, D. Tá? Esse primeiro conector aqui, ele manda o comando dos solenoides, ele manda o comando do display, ele manda o strobe do display e ele manda o som. E manda também o flipper. Tá? Na LTD, o flipper ele é um sistema independente de comando de solenoide dos solenoides diversos, né? Solenoides de bumper, solenoides de rearmar bandeira, solenoide de kicker. Esses solenoides eles ficam aqui, né? E o solenoide do flipper sai por aqui, nessa região aqui. Então aqui, se você contar, nós temos até 16 saídas de solenoides comuns e mais as 2 saídas de flipper, né? Esses diodos aqui, eles ficam em série para evitar, o mesmo problema da Taito, evitar que circule corrente pelo transistor que aciona o solenoide, consequentemente evitar que circule corrente no solenoide quando a máquina estiver mandando desligar o solenoide. Então ele garante que mesmo que essa tensão residual que esteja aqui não seja suficiente, o diodo derruba a tensão e não seja suficiente para acionar os chips que ficam lá na frente depois da placa. Então nessa placa aqui nós temos esse conector que vai sair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra o que? 7 lembra display de 7 segmentos. Então cada um desses resistores aqui vai alimentar um segmento do display. Da mesma forma que a Taito, eles alimentam 2 displays por strobe. Então aqui tem 2 displays por strobe, cada display tem 7 segmentos, então você tem 14 resistores em série. Ele é parecido com aquele resistor de 33 ohms que tem na Taito, tem mais ou menos a função equivalente, né? Então nesse conector aqui sai comando do flipper, sai os 14 segmentos dos 2 displays, sai o comando do solenoide, e sai o som, que está aqui, e sai os strobes. Na LTD, nesse modelo, os strobes são 10, na Taito são 16, na LTD são 10. Então se você contar aqui, você vai ter 10 chips 42, se não me falha a memória é chip 42. Esse chip aqui é o do som. Tá? Então esse conector é basicamente saída de solenoide, flipper, strobe e display. Esse conector aqui, ele trata de alimentação. Apesar do tamanho dele, ele trata de alimentação. Então aqui está chegando o Terra, né, o 0 volts, o mais 5 volts para alimentar toda essa lógica TTL, e os 15 volts que vai alimentar o som e, se não me falha a memória, o display também. Então aqui tem uma tensão de 15 volts. As máquinas mais antigas tinham também uma tensão de 5 volts para alimentar as EPROMs 2708, se não me falha a memória, 2708 pedia tensão negativa. Então a tensão negativa chegava por aqui também. Ok? Aqui nós temos esse conector enorme, mas só trata, por incrível que pareça, dos contatos. Tá? Então, diferente da Taito, que tinha todo um sistema para evitar ruído, evitar crédito acidental e tal, diferentemente da Taito, o sistema da LTD é muito simples. Sai TTL, sai a varredora para um TTL e chega os contatos, chega diretamente no TTL, não tem tratamento nenhum. Então sai os 5 volts lá para o contato, se tiver fechado, volta, entra no TTL sem nenhum tratamento e já vai direto do TTL, já vai direto para o microprocessador. É um sistema bem mais simples. Por ser um sistema mais simples, você não tem muita proteção aqui. O da Taito tem aqueles transistores e o 7407 isolando mais ou menos o mundo exterior do mundo do microcontrolador, do mundo da placa. Aqui não tem. Então, por isso, como era uma coisa que queimava muito, a LTD já colocava soquete, porque ela sabia que você provavelmente vai precisar trocar esses 2 chips do teclado, né, dos contatos. Né? Então, primeira dica, máquina está funcionando, mas alguns contatos ou nenhum contato funciona, provavelmente esses 2 CIs aqui, ou um desses 2 estão com defeitos. Um
é o 8T97, que pode ser substituído pelo 74367, se não me engano. E o outro é o 7442, que é um decodificador para 10 vias, né? De BCD para 10 vias. Né? Então, primeira dica, não está funcionando os contatos. A máquina está toda legal, ou então tem mais um defeito que é independente, mas não está funcionando um grupo de contatos, ou não está funcionando contatos. Primeira dica, verifica, troca esses dois CIs, aproveita e dá uma olhada nesses resistores, né? Vê se está tudo ok, estando tudo ok, troca esses dois CIs e veja se resolve o problema. Se não resolver o problema, aí tem que investigar, tem que pegar o esquema, pode ser um dos acionamentos, né? A lógica que aciona, que faz o endereçamento para a leitura do teclado. Mas de uma forma geral, o que é esperado é que em caso de falha de contato, ou contatos, um grupo de contatos, seja um desses dois ou esses dois integrados TTL. Esses dois já vinham soquetados, esses dois já vinham soquetados, os outros não vinham soquetados. Então, o que você está vendo de pino soquetado aqui fui eu que coloquei, tá? Provavelmente. Aqui eu acredito que ainda esteja faltando mais dois que eu ainda tenho que colocar, mas vamos seguir em frente. Né? Então nós já vimos o microcontrolador, já vimos a EEPROM, aí você pergunta, cadê a memória RAM? Pois é, esse MC6802 é a versão do famoso MC6800 com um pouquinho de RAM embutida. Então ele tem metade da memória da placa da CPU da Taito. A placa da CPU da Taito tem 256 bytes. Esse microprocessador tem 128 bytes, tem metade da memória da Taito. Então você, em 128 bytes de RAM, mais 16 kilobits, né, 2 KB de ROM, você faz todo o programa aqui da LTD. Então não tem RAM externa. A LTD só tem nessa placa, nesse modelo, RAM interna, que é 128 bytes do MC6802. Né? Aqui nós temos a lógica que é decodificadora. Né? Aqui nós temos um CI que faz os endereçamentos que vão para esses CIs de 20 pinos. Esses CIs de 20 pinos, eles são LETs, que são memórias, né? São LETs de 8 bits. Então ele pega 8 bits e armazena aqui mediante um comando. Então o endereçamento, quem faz é esse CI aqui, 74154. Quando, por exemplo, essa microprocessador quer escrever algum dado nessa memória de 8 bits aqui, nesse LET, ele endereça por aqui, ele vai ativar essa memória e vai colocar o dado aqui. Então, esse endereçamento está todas as vias de endereçamento, ó, se você for reparar, ó, estão penduradas no mesmo barramento. E aí surge aquele problema que eu falei no outro vídeo. Se esse, por exemplo, esse CI entrar em curto, o barramento vai estar em curto. Só que como todos estão em paralelo, você não tem como saber que é esse aqui. Se queimar esses CIs aqui, torna a manutenção muito complicada. Se fosse soquetada, era fácil. Você tirava, são CIs iguais, né? Você tirava todos os LS 273, tirava tudo e ficava testando um a um. Coloca o primeiro, voltou curto? Não, então esse aí tá bom. Coloca o segundo, voltou curto? Não, esse aí tá bom. Coloca o terceiro, voltou curto? Voltou. Então esse aqui que tá em curto. Você podia fazer um teste rápido. Como não são soquetados, fica bem difícil você localizar exatamente qual é o CI que está com problema e que está botando em curto o barramento. Isso é um erro de projeto desse modelo de LTD, no meu entender. Né? Aí você fala assim, mas o CI vai esquentar. Às vezes não esquenta tanto, o curto não é tão severo. É suficiente para derrubar o barramento e impedir o funcionamento da máquina, porém não é suficiente para esquentar tanto a ponto de você, com o dedo ou com o termômetro, perceber uma diferença conclusiva. Né? Então realmente é um problema. Né? Bom, voltando agora aos conectores, retornando, todas as saídas, né? Em resumo, todas as saídas menos lâmpada, alimentação, leitura de contatos. Então aqui sobrou qual? Todas as saídas de lâmpada.
Então, como é que funciona a saída de lâmpada? Você tem esse CI TTL aqui, que manda, ó, dá para ver pelas trilhas, né, que manda para esse CI aqui. Esse CI é um ULN 2003. São 7 transistores em Darlington independentes, 7 Darlingtonzinhos independentes, que faz o reforço de sinal para acender a lâmpada, né? Então, começa a surgir uma incoerência aqui, uma incongruência. Aqui tem 8 bits saindo, aqui só tem 7, então fica sempre faltando 1. Então aqui, ó, sai 8, chega a 7. O oitavo tem que ir para o próximo. Então quando termina esse último CI aqui, tá faltando 2 para completar esse. Então esse aqui alimenta esse e mais um desse. Esse aqui alimenta 2 desses. Desculpa, esse aqui alimenta um desse e mais um desse. Esse aqui tem 7 pinos. Se você já usou um aqui, tá sobrando 6. Então esse aqui usa 6 pinos, 6 amplificadores desse e mais 2 desse. Então o erro, digamos assim, vai aumentando. Por isso que tem sempre mais o LN 2003 do que 74273, porque o 74273 são 8 pinos de saída, 8 bits de saída, e aqui só pode 7. Então tá sempre faltando 1. Então tem essa pequena diferença aqui. Então se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então tem essa questão. Além disso, essas memórias também, além de o mesmo modelo de memória, além de alimentar as lâmpadas, elas são usadas para o display, para mandar os dados de som, para mandar os dados de solenoide. Então sempre tem essa memória intermediária. Por que eles fizeram isso? Para aliviar um pouco a carga de processamento e esse processamento não ficar muito lento. Esse CI está fazendo tudo, está gerando tom, gerando som, está fazendo leitura do contato, está acendendo lâmpada, então ele fica muito ocupado. Você, ao invés de ficar toda hora mandando um comando para acender a lâmpada, você manda o comando e depois só manda o comando de novo quando mudar o estado da lâmpada, você economiza processamento no microprocessador e a máquina não fica tão lenta, né? Então aqui você vai ter os comandos das lâmpadas. Na LTD você tem, deixa eu ver aqui teoricamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 7, você pode acionar... Caramba, essa hora eu tô até cansado. 8 vezes 5, 40, 48, 56 lâmpadas. Você pode acionar até 56 lâmpadas na LTD, né? Então você tem 64 lâmpadas na Taito, na LTD 56 lâmpadas. Então é um pouquinho mais limitado. Você tem 64 contatos na Taito e aqui você tem 48 contatos, porque são 8, é uma matriz 8 vezes 6. Então você tem 48 contatos somente. Solenoide, aqui a solenoide tem mais do que a Taito, mas a Taito tem o sistema de relé vira que amplia um pouco e compensa, né? E strobe, a Taito tem 16, aqui tem 10, então você só pode alimentar 20 displays, porque cada strobe são 2 displays, lembra? Por isso que aqui tem 14 resistores. Então você tem 20 vezes 10 strobes vezes 2 display para o strobe, você pode alimentar até 20 displays. Só que se você for colocar 6 jogadores, 6 dígitos por jogador, para chegar até 999. Tá de espirrar. Passou. Desculpa. Se você tiver 6 dígitos por jogador, com 6 dígitos por jogador, você tem o equivalente ao da Taito. Então você tem 999.999 pontos. Com 6 jogadores, você vai ter... Se você tivesse 4 jogadores, cada um com 6 dígitos, você teria 4 vezes 6, 24. E a placa inteira está limitada em 20. Então você não pode ter 4 jogadores, você só pode ter 3. Por quê? 3 vezes 6, 18, sobra 2 displays. E o que é usar esses 2 displays? Bola em jogo e número de créditos, né? O número de fichas que você colocou na máquina. Aí lotou a capacidade máxima dessa máquina.
Outra opção seria colocar 5 displays por jogador. Aí você teria 5 vezes 4, 20. Aí lotaria, não teria como colocar bola em jogo nem número de fichas. Não tem jeito. Essa placa aqui só funciona com até 3 jogadores. Que aí vai dar 3 vezes 6, 18. Sobram 2 para número de fichas e crédito, né? O que mais eu posso falar nessa placa? Essa placa ela não tem processamento de som evoluído. Na verdade, é um oscilador, e à medida que você, pela quantidade de bits, né, um aglomerado de bits, você muda o tom, você muda a frequência do oscilador e, consequentemente, você muda o tom da música. Então você consegue gerar uns sonzinhos, umas coisas bem primitivas, mas consegue gerar alguns sons na máquina. Porque é totalmente, você vê que não tem um CI especial, é feito com CI TTL, gerando uma frequência, e à medida que você vai colocando os 4 bits, 5 bits, 6 bits, você vai alterando, você consegue alterar a frequência e, consequentemente, até gerar uma música. Só que, enquanto você está gerando a música, o microprocessador só está fazendo isso, então também não pode ficar muito tempo, né? Então, esse é o problema. Outro problema de limitação dessa placa é que esse ULN 2003, ele suporta 500 mW. Só que ele tem 7 lâmpadas. Cada lâmpada, se for GE44, cada lâmpada consome 250 mA. Então, se ele consegue manipular até 500 mW, você não consegue acender todas as lâmpadas ao mesmo tempo. Se você dar um comando e mandar acionar todas as lâmpadas ao mesmo tempo, as 7 lâmpadas, ele vai esquentar muito, vai ter muita dissipação de calor e vai queimar. Então, o programador, ele teve que ter o cuidado de, durante o programa, nunca várias lâmpadas no mesmo CI acenderem ao mesmo tempo. Isso ele faz por software, ou seja, só acende 1, 2 ou 3 lâmpadas por vez, ou então fica pisca-pisca alternado, quando uma acende a outra apaga, uma acende a outra apaga, de forma que o limite de 500 mW desse CI aqui não seja ultrapassado. Tá? Outra coisa que a LTD fez foi, no manual dela, sugerir usar lâmpada de 150 mA, que é a GE47. Então, toda a máquina foi pensada você usar CI, lâmpada com CI GE47, que é de 150 mA. Só que ele não é fácil de achar, nunca foi. A mais fácil de achar é a GE44 de 250 mA. Se você trocar a GE47 pela GE44, é bem possível que, se tiver muita GE44 pendurada em um circuito integrado só, ele queime. Porque o programa foi pensado para uma lâmpada de 150 mA, para 7 lâmpadas de 150 mA. Aí, digamos, ele coloca 3 lâmpadas acesas ao mesmo tempo. Ao invés de 7, coloca 3. Para 150 mA, tá legal, esse CI aguenta. Só que se você colocar todas as lâmpadas de GE44, que é a mais fácil de achar, de 250 mA, ou seja, é quase o dobro, né? Sei lá, fazendo a conta 60% maior. Quando ele acionar aquelas 3 lâmpadas ao mesmo tempo, porque o programador pensou que aqui tem uma lâmpada de 150, quando ele acionar aquelas 3 lâmpadas de 250 mA, ele vai queimar. É bem provável que ele vai queimar. Talvez não imediatamente, mas uma semana depois, um tempo depois, um dia que a máquina ficou muito tempo ligada. Então, uma dica que a gente dá é verificar sempre se as lâmpadas nessas LTDs antigas, estão usando uma lâmpada de 150 mA, lâmpada GE47. Outra possibilidade, mas aí compromete a beleza da máquina, é você tentar baixar um pouco a tensão dessas lâmpadas, que aqui é corrente contínua. Você tentar baixar um pouco a tensão, sei lá, colocando diodos em série, não sei. Mas aí a lâmpada vai brilhar menos. Aí fica feio, em vez de ser aquela luz branco, levemente tendendo amarelado, vai ser uma luz amarela. Então, e ela fica aquele negócio de você aciona e a lâmpada, como está com pouca tensão, ela demora a acender, ela tem muita inércia, né? Demora a acender, não fica legal. O ideal é você usar lâmpada de 150 mA, né? Mas eu entendo que não é fácil de achar, né? Isso não se aplica à lâmpada decorativa, tá? Isso se aplica à lâmpada comandada, ok?
Bom, era isso. Essa aqui é uma primeira visão da placa da LTD, né? O que está faltando aqui é trocar esses capacitores, né? Achar EPROM, que é mais difícil, trocar esses capacitores. Ó, o capacitor antigo, esse Siemens antigo aqui. São ótimos capacitores, mas são antigos, né? Tem que ser trocados. Colocar esse soquete e esses dois ULN 2003 e tentar descobrir qual desses CIs que estão, qual desses LS 273 estão com defeito, né? Mas a luta continua, companheiro. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.